A revelação divina, a estátua milagrosa que fala e desencadeia juízo transformador no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou Jerusalém e deportou parte do povo hebreu. Entre eles, estava Daniel, um jovem hebreu de grande inteligência e boa aparência, escolhido para servir no palácio real. Este exílio não era apenas uma mudança geográfica, mas uma profunda crise espiritual, onde a adoração ao Deus de Israel estava ameaçada por um sistema que impunha ídolos e cultos pagãos. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, enfrentavam o cotidiano babilônico com um coração ardente pela sua identidade e fé, permanecendo firmes nas promessas do Senhor. Num dia claro, ao se dirigir ao palácio, Daniel avistou uma estátua colossal de ouro, erguendo-se majestosa e intimidadora. O brilho do metal resplandecia sob o sol abrasador, simbolizando a grandiosidade e a idolatria do Império Babilônio. Aquela estátua não era apenas uma obra-prima, mas um grito de adoração que ecoava pelo vale: prostrai-vos e reverenciai a Nabucodonosor, o rei. Quando o decreto foi declarado, a ordem era clara: ao som das trombetas, todos deviam se prostrar diante da estátua. O temor e a ansiedade permeavam os corações dos hebreus, mas Daniel, com sua coragem inabalável, foi um dos poucos que permaneceram em pé. Olhando para seus amigos ao lado, uma decisão firme se consolidou entre eles. A adoração a imagens esculpidas era uma afronta ao Senhor, e, mesmo diante da morte, a lealdade a Yahvé prevaleceria. Assim, quando o som dos instrumentos reverberou pelos ares, a multidão se prostrou, menos 3 figuras que se mantiveram eretas e firmes. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, robustos em sua fé, proclamavam a verdade que habitava em seus corações: se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar, mas mesmo que não o faça, nunca nos prostraremos diante de ídolos. A atmosfera ao redor deles se tornava elétrica, misturando descrença e admiração, enquanto a fúria de Nabucodonosor se agigantava. A resposta do rei foi imediata, sua cólera não conhecia limites. Ordenou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais do que o habitual, e os 3 jovens foram atados e lançados nas chamas. O calor era tão intenso que até os soldados que os lançaram foram consumidos. Mas, para espanto de todos, em meio ao fogo, os jovens andavam livres, protegidos por uma presença divina, cuja aparência era semelhante ao Filho dos deuses. Enquanto Nabucodonosor observava, a incredulidade tomou conta de seu ser. Ele não podia crer no que seus olhos viam: aqueles que deveriam ser consumidos estavam ilesos, e um quarto homem caminhava com eles. O poder de Deus se manifestou de maneira inconfundível, desafiando a lógica e a tirania do rei. Ao ver tamanha intervenção divina, seu coração começou a se mover de forma diferente. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, sai do meio do fogo. O rei gritou. Quando aqueles jovens saíram ilesos, não havia nem um fio de cabelo queimado em suas cabeças. Era evidente para todos ali que o Deus de Israel era mais poderoso que qualquer império ou estatua, e uma transformação já estava ocorrendo no coração do rei. O desafio à autoridade de Nabucodonosor agora se tornava uma ponte para a verdadeira adoração. A história se desenrolava com um novo apelo à reflexão. Nabucodonosor reconheceria as limitações de sua própria sabedoria? A tensão espiritual pairava no ar, esperando a resposta que poderia mudar seu destino. A revelação divina, o encontro de Nabucodonosor com o Deus vivo. Assim que Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram ilesos do forno ardente, o rei Nabucodonosor ficou atônito, observando a cena que contradizia toda a sua expectativa. O brilho do poder do Deus de Israel iluminou o campo de batalha espiritual que se desenrolava diante de seus olhos. Enquanto a multidão se recuperava do choque, o rei, com a voz tremendo, proclamou:
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Eles desafiaram a ordem do rei e arriscaram suas vidas para não adorarem nem reverenciarem outro Deus, senão o seu Deus. Naquele momento, um profundo silêncio envolveu todos os presentes, uma tensão palpável que anunciava uma mudança não apenas no coração de Nabucodonosor, mas em todo o reino da Babilônia. Ele comissionou um novo decreto, proclamando que qualquer um que falasse contra o Deus de Israel seria despedaçado e suas casas seriam feitas montes de estrume. Não há outro Deus que possa livrar assim, disse ele, a incredulidade misturada com uma admiração genuína pela soberania do Senhor. A visão do quarto homem no fogo e a imponente proteção divina despertaram algo dentro do rei. Não era apenas o temor de um Deus em quem ele não acreditava, mas a revelação de um Deus que poderia redimir e transformar até mesmo o mais impetuoso dos reis. Nabucodonosor, tocado por aquilo que testemunhou, começou a refletir sobre a fragilidade de sua própria posição e a invocação de sua soberania. A idolatria que antes venerava agora lhe parecia vazia frente à grandiosidade do Criador. À medida que os jovens hebreus deixavam o forno, outros prisioneiros e exilados observaram a cena com um novo olhar, intrigados e inspirados por aqueles que se atreveram a desobedecer um rei tão poderoso. Daniel, que assistia de longe, sentiu uma nova onda de esperança se levantar. Seus amigos não apenas escaparam da morte, mas tornaram-se testemunhas do poder vivo de Deus. A chama de sua fé ardia mais forte, e uma certeza nas profundezas de seu coração proclamava que Deus tinha um plano maior em ação. No entanto, o que restava do orgulho do rei? Como ele poderia reconciliar a imagem de uma estátua adorada com a realidade do Deus que os manteve ilesos em meio ao incêndio? Enquanto se retirava para seus aposentos, a batalha interna começava. No seu íntimo, reconhecia que uma transformação pessoal se tornava necessária. A adoração a ídolos construídos pelos homens estava, de fato, vazia. Naquela noite, Nabucodonosor recebeu um sonho perturbador. A imagem de uma grande árvore, que crescia e se tornava forte, alcançando o céu, surgiu em sua mente. Os pássaros se aninhavam em seus galhos, e as feras encontravam abrigo em sua sombra. Contudo, uma voz ecoou nos céus ordenando que a árvore fosse cortada, deixando apenas o tronco. O rei despertou em pânico, sentindo que aquele sonho era uma revelação de algo profundo e assustador sobre seu coração e realeza. O desejo de entender o que Deus queria comunicar crescia dentro dele, e a inquietação da conversa divina se tornava irreversível. Nabucodonosor sabia que precisava buscar a interpretação desse sonho. Apavorado, chamou novamente os sábios da Babilônia, mas nenhum poderia decifrar o mistério que se desenrolava diante dele. Entretanto, havia um hebreu em quem ele confiava, que não somente tinha interpretado sonhos, mas que permanecia com uma relação íntima com o Deus verdadeiro Daniel. Quando o chamado de Nabucodonosor chegou a Daniel, um novo capítulo se abria não apenas para o rei, mas para todo o povo babilônico. O Senhor começava a desatar os laços de sua soberania, convidando até mesmo o rei da Babilônia a entrar em um novo relacionamento com ele. O clímax se aproximava, pois uma revelação divina estava prestes a ser descoberta, e o destino do rei pendia sobre a balança da fé. Qual o significado profundo da árvore que foi cortada? O que essas imagens significavam para Nabucodonosor, que finalmente começaria a encarar o Deus que se opunha aos seus ídolos? A intersecção entre sua vida e a história de Israel estava prestes a se manifestar de maneira surpreendente. A revelação divina, a estátua milagrosa que fala e desencadeia juízo transformador enquanto o amanhecer se aproximava, Nabucodonosor, atormentado pela intensidade do sonho, não encontrou descanso. A neblina da noite ainda envolvia os palácios da Babilônia, mas dentro dele, os raios da convicção já se faziam sentir. O rei levantou-se de sua cama, sua mente fervilhando com as imagens da grande árvore e a ordem divina que soara como um punhal em seu coração. Reuniu-se com seus conselheiros e sábios. Os rostos dos homens que antes se orgulhavam de seu conhecimento estavam agora marcados pela incerteza. Nabucodonosor, normalmente tão seguro de sua soberania, agora se via em um estado de vulnerabilidade impressionante. Se não posso contar com vossa sabedoria, disse ele, com um toque de indignação e desespero, quem então será capaz de me desvendar as intenções do céu? Daniel, porém,
possuía um espírito que não se intimidava. Ao ouvir a convocação do rei, ele se preparou com oração e jejum, buscando sabedoria do Deus do céu. Ao adentrar os aposentos real, sua presença iluminou o ambiente, trazendo consigo uma aura de esperança que fez até mesmo o rei erguer as sobrancelhas, suspenso entre a expectativa e a temeridade. Nabucodonosor olhou diretamente nos olhos de Daniel, exigindo a resposta que tanto desejava. Eu tive um sonho que me deixou alarmado. Os sábios desta terra não podem interpretá-lo, mas dizem que você possui o espírito dos deuses. Pode me ajudar? Com calma e humildade, Daniel respondeu, que a interpretação do sonho se torne um cenário de bênçãos para aqueles que lhe são queridos, ó rei, mas a revelação do que vi vem da soberania do Altíssimo. A audiência se silenciou, cada palavra de Daniel provocava um eco no coração do rei. A árvore que você viu, começou Daniel, representa você, ó rei. Ela cresceu e se tornou grande, e seu domínio se estendeu até os fins da terra. Mas a ordem que ouviu foi esta: a árvore será cortada. Em seu lugar, um tronco permanecerá, simbolizando que grande poder será tirado de você e sua sanidade será perdida. O Senhor deseja que você saiba que, ao contrário do que imagina, o reino não é seu, mas pertence ao Deus que governa sobre toda a criação. O rosto de Nabucodonosor empalideceu diante da revelação. O que significavam essas palavras para o grande rei que havia comandado nações e erguido ídolos? As profundezas de seu coração começaram a palpitar, e a verdade de seu orgulho, agora revelada, tornava-se um fardo pesado. E até que você reconheça que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, continuou Daniel, preservando a firmeza em sua voz, você será tratado como uma besta do campo, e você viverá na selva como um animal, durante 7 períodos de tempo. O silêncio na sala tornará-se opressivo. Nabucodonosor lutava contra a perspectiva de um juízo tão drástico. Mas Daniel, com um coração temente a Deus, fez um apelo fervoroso. Ó rei, humildemente lhe aconselho a renunciar a seus pecados, praticando a justiça, e a seus crimes, mostrando misericórdia aos necessitados, talvez, assim, prolongue a sua prosperidade. Assim, o dia amanheceu sobre a Babilônia, trazendo dúvidas e confissões ao peito do rei. Nabucodonosor encarava não apenas o julgamento, mas a oportunidade da redenção. Havia uma possibilidade no horizonte, um chamado à conversão, um convite profético para alguém que finalmente começava a reconhecer o Deus vivo. No entanto, o tempo se escoava rapidamente e as advertências do Senhor poderiam cruzar a linha entre misericórdia e juízo. O coração do rei estava dividido entre o orgulho e a humildade, e a resposta que ele escolhera poderia moldar não apenas seu destino, mas o de todo um império. E assim, enquanto Nabucodonosor ponderava, a janela do arrependimento se abria lentamente diante dele. Como tudo isso terminaria? Poderia o coração de um rei endurecido se render ao Deus que fora desprezado? A revelação de um juízo divino estava por vir, e a incerteza pairava no ar, aguardando a resposta de um rei entre a vida e a morte espiritual. Capítulo seguinte: o juízo que se aproxima, a luta interna de Nabucodonosor. Os dias que se seguiram às palavras de Daniel tornaram-se um emaranhado de sentimentos e tensões no reino babilônico. Os príncipes e os sábios, observando o rei com olhares repletos de preocupação, começaram a notar a mudança em seu comportamento. Nabucodonosor não mais caminhava com a mesma arrogância, seu semblante refletia uma batalha interna, uma luta entre sua soberania e a ameaça de um juízo iminente. O sol ainda reluzia intensamente, iluminando a grandiosidade das construções de Babilônia, mas para Nabucodonosor, aquelas paredes majestosas pareciam agora mais pesadas, como se cada pedra carregasse o peso das advertências de Deus. Após se isolar em suas câmaras, o rei buscou consolo em suas lembranças de conquistas passadas, pensando no poder que exercia e na gloriosa imagem que cultivara. Entretanto, as visões da grande árvore, de sua queda e do aviso divino que ressoara em seu coração, não saíam de sua mente. Cada manhã trazia a sirene da reflexão e, à noite, o uivar dos ventos pareciam levá-lo a um abismo de angústia. Ele se lembrou das palavras de Daniel: você viverá como uma besta do campo. A tensão culminou em um dia de celebração, quando o rei organizou um grande banquete em honra aos deuses da Babilônia, buscando, em meio a seus ídolos, a proteção para o reino. Durante o evento,
Enquanto os banqueteiros se entregavam à euforia e as taças transbordavam, o olhar de Nabucodonosor se distanciou. Ele se fez um espectador em seu próprio trono, preocupado com o peso da advertência divina. E então, em um momento intenso de reflexão, quando a música cessou e um silêncio expectante pairou sobre a multidão, Nabucodonosor se levantou, e um pensamento audacioso cruzou sua mente: não é esta Babilônia que construí com minhas mãos, um palácio para minha glória? Ele se permitiu um momento de orgulho, como se as palavras de Daniel ecoassem, mas somente para que o zelo de Deus se manifestasse. De repente, uma voz poderosa ecoou para dentro de seu ser, trazendo consigo um eco de juízo. Ó rei, ainda não reconheceste que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens? Serás lembrado como um imperador em desgraça, ferido por tua própria soberania. O rei estremeceu, suas palavras de orgulho transformaram-se em uma declaração amarga, ao ser reduzido à condição de uma besta. Um peso esmagador tomou conta de seu coração, e a festa, que antes ressoava em deboche e exaltação, agora parecia-se com um lamento. Assim, como se a mão do Senhor houvesse tocado os momentos da história, enfraquecido e desesperado, Nabucodonosor buscou por um refúgio. Ele se lembrou de Daniel e de sua fé inquebrantável no Deus vivo, um Deus que, em sua busca pela humildade, poderia se tornar seu único salvador. Mas sua hesitação trouxe consigo um novo temor. Enquanto o sol se punha, Nabucodonosor percebeu que a escolha de se humilhar diante do Altíssimo não era uma questão de meros desejos, mas um convite fervoroso à transformação. Ele pensou em todas as vezes que havia se exaltado, em todas as vitórias atribuídas ao seu poder pessoal e à sua força. Conforme escurecia a noite, o chamado da humildade traçava um caminho diante dele. Neste ponto, o Espírito do Senhor começou a trabalhar profundamente no ânimo do rei. Ele sabia que o juízo seria resultante de sua arrogância, mas a compaixão de Deus estava ao seu alcance. Enquanto o céu estrelado refletia a majestade de um Deus que tudo vê e tudo conhece, Nabucodonosor preparava-se para decidir o seu futuro. O que lhe reservava o amanhã? Poderia ele se reconciliar com o Criador, ou seria consumido pela sombra de sua própria soberania? Da Câmara Real, o olhar do rei se ergueu para as estrelas, e naquele momento, sentiu o peso do destino pendurado em seus ombros. E assim, ao lutar com a humilhação e a arrogância, a pergunta ainda pairava no ar, como um chamado à resposta: a quem eu servirei? A revelação do plano divino estava em movimento, aguardando a escolha de um rei que se via entre os reinos da sua glória e a grandeza do Deus Altíssimo. Capítulo seguinte: a revelação divina, a estátua milagrosa que fala e desencadeia juízo transformador. As noites passaram-se lentas e pesadas para Nabucodonosor, atormentado por uma inquietude que não lhe dava descanso. O eco do juízo ainda ressoava em sua mente, fazendo reviver cada advertência. E enquanto a Babilônia florescia ao redor, o rei sentia-se aprisionado por um medo crescente, um pressentimento de que seus dias de glória estavam chegando ao fim. Num momento em que a lua iluminava o céu, ele se viu novamente em sua câmara, atormentado por pensamentos sombrios. Uma ideia invadiu sua mente, como uma serpente que se arrasta furtivamente, a construção de uma estátua de grandeza imortal. Se aquela imagem refletisse o esplendor de Babilônia e sua própria grandeza, poderia assim garantir sua reputação contra os devastadores rumores do infortúnio. Em sua ambição desenfreada, decidiu que não seria apenas uma estátua, mas uma enorme imagem de ouro, sustentada por divindades que o protegeriam nas batalhas que se aproximavam. Ele convocou os magistrados, os prefeitos e todos os líderes do reino para um grande evento em sua presença. Ouçam, homens de Babilônia, proclamou Nabucodonosor com voz firme. No dia designado, ao som da trombeta e de toda a melodia, todos devem se prostrar perante a imagem que ergui, pois será decreto do rei a veneração a esta majestade. Assim, no dia estabelecido, um grande alarido de instrumentos soou, ecoando pelo vale. A multidão, cheia de temor e respeito, desceu em adoração. Todos, exceto três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses servos de Deus, cujas almas foram preservadas pelo temor do Altíssimo, permaneceram de pé, irrepreensíveis diante do ídolo francês, mesmo sob o olhar fulminante do rei. O coração de Nabucodonosor, que antes buscava segurança na imagem, agora se enchia de ira.
Este era um desafio direto à sua autoridade, ainda mais, à soberania do Deus que todos lhe haviam advertido. Tragam esses hebreus! Ordenou o rei, sua voz atravessando a multidão como um ruído de tempestade. Os jovens foram arrastados até a presença de Nabucodonosor, e ele olhou para eles com desprezo e um toque de surpresa por sua firmeza. Vocês ousam desafiar ao rei? O que dirão quando forem postos na fornalha ardente? Perguntou Nabucodonosor, enfurecido. Sadraque respondeu em nome de seus companheiros, falando com uma calma impressionante. Ó rei, não precisamos justificar nossa decisão. O nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos livrar da fornalha ardente, e ele nos livrará da sua mão. E, mesmo que não o faça, saibas que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem que levantaste. Daniel 3, 16 e 18. As palavras ressoaram, como um trovão sussurrado por anjos, na sala repleta de dignitários. O rei, tomado pela indignação, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o habitual, enquanto seus guardas aprisionavam os jovens. Mas enquanto a fornalha crepitava e a fumaça subia nos céus, uma nova e surpreendente presença começou a se manifestar. Já não eram apenas 3, junto deles, apareceu uma quarta figura que parecia com o semblante de um filho dos deuses. Em meio à cilada ardente, o Criador do universo começou a responder. A situação parecia irreversível, mas Deus, fiel à sua promessa, se fez presente em meio à adversidade. O coração de Nabucodonosor tremeu ao ver aqueles homens caminhar pela fornalha, sem um só fio de cabelo queimado e sem o cheiro do fogo. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Daniel 3 horas e 28. Esse acontecimento extraordinário não apenas transformou a própria essência do rei, mas abria um novo horizonte para a Babilônia. O desafio de um trono se tornaria uma oportunidade para reexame da soberania divina. O plano de Deus começava a se desdobrar poderosamente, e as lições de humildade e fé estavam apenas começando. O que o rei Nabucodonosor aprenderia com a intervenção divina em sua vida? E quais seriam os próximos passos do Altíssimo em sua busca de redenção? As páginas da história aguardavam ansiosamente o próximo movimento do reino celestial. Capítulo seguinte, a transformação do coração, a humildade que prepara o caminho para a redenção no tumulto da fornalha. Enquanto a fumaça se dissipava e a luz do céu palejava, Nabucodonosor contemplava os seus servos milagrosamente preservados. O choque daquele momento ainda ressoava em sua mente. Ele sabia que algo sobrenatural havia ocorrido e seu orgulho, uma vez inabalável, começava a ruir como a estátua que ele havia erguido. Como poderia um Deus, em quem ele desprezara, realizar tal maravilha? Quem é esse Deus que livra como este? Murmurou o rei, seus pensamentos inclinados entre a dúvida e o temor. A revelação daquela presença gloriosa transformou sua ira em um inquieto reconhecimento. O rei mandou que os jovens saíssem da fornalha e, à medida que Saad queria, eles se aproximavam dele, intactos e sem a sombra de medo. O local estava repleto de líderes babilônios, cuja fé em ídolos desmoronava enquanto viam uma verdade irrefutável diante de seus olhos. Aqueles 3 jovens, que haviam desafiado o poder do mais forte dos reinos, sustentavam uma luz que ofuscava as estátuas de ouro. Nabucodonosor, agora com o coração pesado pela incerteza, ouviu uma nova voz ecoar em seu interior, um sussurro que pedia humildade. É esse o Deus que eu não conheci? Perguntou em voz alta, fazendo ecoar sua confissão ao redor da corte. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não haja outro Deus que seja capaz de livrar assim. Portanto, ao que fala este Deus, lhe direi, sejamos todos bons diante de sua face. Então, Nabucodonosor proclamou um decreto. Qualquer um que falar mal do Deus desse jovem será rasgado em pedaços, e suas casas serão feitas em monturo, pois não há outro Deus que possa livrar assim. Daniel 3 horas e 29. O rei, marcando aquele evento com um ato de contrição sem precedentes, percebia que sua realeza dependia da glória do Altíssimo. Apesar da grandiosidade de seu reino, algo ainda sussurrava em sua alma, um desejo mais profundo por significado, um anseio por algo que o mundo não poderia oferecer.
As noites continuavam inquietas para Nabucodonosor, pois uma nova batalha começava a se desenrolar dentro dele, o embate entre seu orgulho real e a necessidade de se humilhar diante de Deus. Dias se passaram após aquele evento extraordinário, e o rei passou a ouvir histórias sobre o poder do Deus dos Hebreus. Ele gostava de ouvir as promessas que os profetas compartilhavam, em particular as palavras que falavam sobre um reino eterno, um Deus que se importava com o que acontecia na terra. Nesse ambiente de revelações, os sonhos do rei também retornaram, sombrios e enigmáticos, ecoando as imagens que o haviam atormentado no passado. Como raios em um céu turvo, os sonhos trouxeram novamente uma mensagem à sua porta. Uma árvore enorme, cujo topo se erguia até o céu, e sob ela todas as aves e criaturas encontrariam abrigo. Mas então uma voz celestial soou: corta a árvore e derruba-a. A inquietação se apossou de Nabucodonosor, que não podia ignorar o que aquelas visões significavam. O seu orgulho, sua glória e suas decisões estavam claros como o dia ele seria enfraquecido e colocado à prova. Quem é este Deus que dará a revelação sobre meu destino? Pensou, exausto e buscando conhecimento. Ele dispensou sua corte, desejando apenas a presença de Daniel, o homem de Deus que sempre interpretava os sonhos revelando verdades que o seu próprio coração não conseguia ver. Ele sabia que a salvação poderia estar mais próxima do que imagina, mas a dúvida pairava sobre seus pensamentos. E assim, a grandeza de Nabucodonosor se tornaria a próxima página do plano soberano de Deus. Através da humilhação, o rei seria conduzido a conhecer a verdadeira soberania do Senhor. O que estaria prestes a acontecer ainda deixaria todos que o cercavam em estado de assombro. Os desígnios do Altíssimo não poderiam ser frustrados, e a transformação de um coração orgulhoso estava apenas começando. Ele olhou para a janela de sua câmara, e, na vastidão de Babilônia, uma nova esperança começou a brotar. O que o Altíssimo tinha reservado para Nabucodonosor? A resposta estava prestes a ser revelada, e o eco divino começava a moldar não apenas o rei, mas todo um destino. O peso da incerteza pairava sobre Nabucodonosor como uma nuvem escura, e seu coração estava inquieto. Naquela noite, ele não pôde encontrar descanso em seu leito. Os sonhos torciam-se em sua mente como serpentes, e a voz que ecoava em seu ser era mais que um sussurro, era um chamado profundo que clamava por entendimento. Ao amanhecer, o rei convocou Daniel, na esperança de que o homem de Deus pudesse trazer clareza à sua confusão. Quando Daniel adentrou suas câmaras, o rei percebeu o brilho de um entendimento sobrenatural nos olhos do profeta. Nabucodonosor, já cansado do peso de suas próprias dúvidas, exclamou: eu tenho tido um sonho que me perturba, e ninguém pode interpretá-lo para mim. Mas ouvi dizer que tu tens um espírito dos deuses, e que podes dar-me a resposta que busco. Daniel, com um gesto de reverência, inclinou a cabeça e buscou a sabedoria de Deus. O pequeno silêncio que se seguiu estava impregnado de expectativa. Por fim, Daniel do seu lugar respondeu com firmeza: ó rei, o Deus do céu deu-te uma visão das coisas que devem acontecer no último tempo. Ele respirou fundo, sabendo que o que se seguiria seria um relato de grande importância. A descrição da árvore majestosa tomou forma em sua mente. Na tua visão, uma árvore crescia e se tornava forte, sua altura chegava aos céus, e suas folhas eram belas. Essa árvore representava o próprio rei, que se tornará forte e influente. A corte estava atenta, e a intensidade nas palavras de Daniel era palpável. Mas ouviste ainda a voz que ordenava que cortassem a árvore e a derrubassem. Assim será contigo, ó rei, o Altíssimo humilhará, e tu perderás o entendimento e reinarás entre os animais do campo, até que reconheças que o Altíssimo governa sobre o reino dos homens. O coração de Nabucodonosor começou a palpitar intensamente. O significado daquela visão não deixava espaço para dúvidas. A revelação de sua queda iminente o confrontava com dureza, e a máscara do orgulho sobre seu rosto começa a desmoronar. Ainda assim, ele se apegou a um último fio de esperança, mas há uma ordem, uma salvação, um remanescente, que brota a partir da raiz. Por causa do que se diz sobre ti, tu ainda terás a oportunidade de ser restaurado, se apenas reconhecer o poder do Altíssimo. Daniel, com a cara serena, olhou nos olhos do rei e afirmou: portanto, ó rei, aceita o conselho que te dou,
afasta os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades pela misericórdia para com os pobres. Talvez então, a tua prosperidade será prolongada. As palavras de Daniel penetraram profundamente na alma do rei e o eco de advertências ficou ressoando em sua mente. Contudo, a grandeza de seu reino e o brilho de sua coroa ainda eram uma sedução poderosa. Nabucodonosor indicou assentimento, mas sua transformação estava longe de ser completa. Assim, dias se sucederam enquanto o rei lutava entre a vontade do Altíssimo e sua própria arrogância. Ele olhou para os jardins suspensos e por um momento acreditou que era ele quem os havia criado. Seu orgulho crescia como uma sombra, e o aviso de Daniel se evaporava entre os delírios de soberania. 1 ano se passou desde a revelação, e enquanto Nabucodonosor caminhava no terraço do palácio, ele olhou para a cidade que era seu domínio. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa do meu reino, pelo poder da minha força e para a honra da minha majestade? As palavras emanavam de seus lábios como uma oração de autossuficiência. Mas mal as palavras saíram, uma voz do céu interveio. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o teu reino foi retirado de ti. Em um instante, a verdade gloriosa que ele se esforçara tanto para ignorar se tornou incontroversa. O impacto do juízo divino despedaçou a imagem que havia por tanto tempo sustentado e, de sua glória, ele foi lançado à solidão e à miséria. O predomínio do Altíssimo não poderia ser ignorado, e a história de uma transformação esperada estava prestes a se manifestar. O destino de Nabucodonosor estava nas mãos de Deus, e o rei, uma vez glorificado, agora enfrentava a dura realidade do juízo. O ciclo de sua transformação se iniciava, enquanto uma nova revelação de quem Deus é se encaminhava ao seu coração endurecido. O plano soberano do Senhor estava em andamento, e a cada momento lhe era oferecida uma nova oportunidade para a redenção. Na penumbra da angústia, uma pergunta perscrutadora começava a ecoar na mente do rei: até quando permanecerá minha humilhação? E qual será o preço da obediência ao Deus que me admoesta? A resposta, um passo, estava mais uma vez próxima ao desenrolar do plano eterno de Deus. O dia seguinte despontava, abrasado pelo calor do sol e pelas inquietações que habitavam o coração do rei. Nabucodonosor vagava pelas extensas redondezas do palácio, onde a sombra da grande árvore já não se fazia mais presente em sua vida. O vazio, agora, era quase palpável, como os ecos de uma vida cheia de pompa que lhe foram arrancados. A cada passo concedido ao destino sombrio, sua mente se tornava um campo de batalha. Lembranças da grande Babilônia que ele havia construído se entrelaçavam com a realizadora verdade da voz que havia soado do céu. Sentia-se despido de seu poder, despedaçado, e na solidão do seu juízo, busquei um entendimento que há muito se esquecera, a soberania do Altíssimo. Enquanto o rei tentava compor seus pensamentos, surgiu uma estranha imagem em sua mente. Uma estátua colossal, magnificente em seu esplendor e ornamentada com os metais mais preciosos. O olhar do rei se apertou em confusão e assombro, como se visse um símbolo de tudo que um dia a Babilônia fora. Que são essas visões que me atormentam? Nabucodonosor murmurou para si mesmo, na expectativa do que Deus estava revelando. Ali mesmo, no crepúsculo desolador de sua condição, ele se lembrou de Daniel, o homem do Deus vivo, que uma vez iluminará as trevas de sua alma. Eu preciso de uma resposta. Clamou em sua angústia, levantando os olhos ao céu, mas, em vez de resposta, viu apenas nuvens pesadas, como se o universo inteiro estivesse esperando por um desfecho. Mais uma vez, Daniel foi convocado ao palácio. Ao entrar, os olhos do profeta, como faróis de graça e sabedoria, iluminaram a sala sombria. Ó rei, começou Daniel, por que o Senhor o tem chamado ao entendimento novamente? Sua vida já é um testemunho do poder divino. Nabucodonosor, com voz trêmula e coração ansioso, expôs o que o atormentava. Daniel escutou atentamente, com expressão grave, percebendo que uma nova revelação se desenrolava. O Senhor estava prestes a ampliar a mensagem entregue anteriormente. Ó rei, falou Daniel, a nova visão que te assombra é um alerta. O Deus do céu não somente retirou a sua soberania, mas deseja que compreendas a essência de sua majestade através dessa estátua. Cada elemento dela tem um significado, pois representa os reinos seguintes que hão de vir. O ouro de tua cabeça, a prata,
O bronze e o ferro representam a grandeza estatal, mas também a fragilidade dos reinos que se sucedem. Enquanto Daniel falava, a inquietação no coração de Nabucodonosor se agigantava, e um temor reverencial brotou em seu espírito. As imagens da estátua não eram meros símbolos de glória, mas um reflexo da transitoriedade do orgulho humano em face da eterna soberania de Deus. Quando a pedra que não foi cortada por mãos humanas atingir a estátua, despedaçará tudo o que é humano. Essa pedra, ó Rei, é o próprio reino de Deus que prevalecerá para sempre. As palavras de Daniel caíram como uma chuva de relâmpagos num horizonte escuro, iluminando verdades profundas que necessitavam ser compreendidas. O que ele estava ouvindo, o que Deus estava lhe revelando, trazia a promessa de um retorno à glória, mas somente a partir da derrota do seu ego. O coração de Nabucodonosor pulsava. Como posso voltar a ser conhecido por ele? A pergunta escapuliu de seus lábios, como uma prece desesperada. Converte-te, ó Rei! Reconhece que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e não há nada que te dará paz enquanto não te humilhares diante dele. Chegou o tempo de despertar, saber que sua mão é a que guia cada destino. Naquele momento de grande revelação, o rei percebeu que seu caminho de transformação estava entrelaçado com a compreensão de que toda a grandeza era vinda do Altíssimo. Uma lâmpada acendeu-se em meio à escuridão do seu ser. Nabucodonosor suspirou profundamente, e sob a pressão das palavras divinas, um novo pensamento começou a germinar em seu coração endurecido. Mas qual seria o próximo passo na jornada que Deus tinha para ele? O que mais o Altíssimo demandaria do rei que, agora, começava a ver além do reflexo de sua soberania? Assim, um novo questionamento ressoava em sua mente. Como posso me render totalmente ao Deus que ainda clama por mim, enquanto as sombras da minha velha natureza ainda se agarram a mim? A revelação divina estava apenas começando, e o desenvolvimento do plano soberano de Deus se desenrolava diante dele, aguardando um coração disponível para a entrega. Através dos dias que se seguiram, Nabucodonosor não encontrou descanso. As imagens da estátua pairavam em sua mente como uma sombra persistente, instigando questionamentos que não ousava compartilhar, nem mesmo com os mais próximos. A linguagem do entendimento que Daniel lhe oferecerá estava enraizada na profecia, e seu coração relutante se debatia entre o orgulho e a necessidade de humildade. Certa manhã, enquanto o sol germinava no horizonte, Nabucodonosor se sentou em sua mais alta varanda, observando a vastidão da cidade que ele mesmo erguera. As torres douradas reluziam, espelhando seu coração tumultuado. Como os homens se enganam na certeza de sua própria grandeza! Murmurou, sentindo a pressão da solidão que o consumia. O orgulho por sua majestosa cidade, agora, não trazia mais satisfação, mas um eco de sombrias advertências. O rei decidiu que não poderia permanecer inerte. Se é verdade que o Altíssimo governa sobre tudo, eu também quero compreender esse governo. Exclamou para o vazio. Ele se lembrou da proposta de Daniel e decidiu que buscaria o sabedoria no Deus de Daniel, naquele que detém a soberania. Com isso, convocou todos os sábios de Babilônia, sendo um ato que, ironicamente, revelava mais sua fraqueza do que sua força. No entanto, não foi a sabedoria humana que lhe foi dada, mas uma sondagem da vontade divina. Daniel, retornando perante o rei, entrou com cautela, observando o semblante perturbado de Nabucodonosor. Ó rei, o que te aflige? Indagou, percebendo a luta espiritual que se manifestava. Daniel, respondeu o rei, com voz que ressoava entre insegurança e determinação, o que devo fazer para me render a esse Deus que clama por mim? O que se requer de um coração tão endurecido como o meu? Daniel, conhecedor das misericórdias do Senhor e das iniquidades do homem, olhou nos olhos do rei, sob a influência do Espírito Santo, falou com firmeza, humilha-te, ó rei, e reconhece que nenhuma beleza, poder ou riqueza perdura sem a vontade de aquele que reina sobre todos. Ao descer de teu palácio para os caminhos de humildade, encontrarás a grandeza que não é feita com mãos. O Altíssimo está apto a restaurar, mas é necessário súplica sincera. As palavras de Daniel caíram como água viva nas profundezas do coração de Nabucodonosor. Ele sentiu as camadas de orgulho e temor se desfazerem em meio a lágrimas silenciosas. No entanto, uma preocupação lhe assombrava: e se eu não for aceito?
E se meu passado me condenar perante ele? Mas a voz do profeta trouxe alívio, como um bálsamo divino. O Senhor é misericordioso e rápido em perdoar, se verdadeiramente te voltares a ele. Não tema, ó rei, ele já conhece cada fraqueza e cada pecado, mas também conhece o peso de cada lágrima que um filho sincero derrama. Inspirado pelas palavras de esperança, Nabucodonosor tomou a decisão que mudaria o curso de sua vida. Havia um clamor dentro dele, que não apenas pedia por restauração, mas pedia por transformação. Na quietude de sua intimidade com o Senhor, o rei se prostrou, ali mesmo, e clamou: ó Deus do céu, eu renuncio à minha soberania. Quebrem-se as correntes do orgulho que me aprisionam. Eu me humilho diante de ti e te busco. Assim, enquanto o rei clamava, uma sombra se formou no horizonte da cidade. Era uma tempestade se aproximando, e um relâmpago cortou os céus como uma resposta divina à súplica do rei. Os anjos do Senhor pronto estavam para executar a vontade de Deus, e a cidade sentiu a comoção de um juízo que se aproximava. Nesse momento de entrega e súplica, uma nova revelação do plano soberano de Deus se formou. As nuvens se juntaram e, como se ecoando uma resposta do trono celestial, uma voz, a voz do Senhor, ressoou através do céu e da terra: preparai-vos, pois o meu reino está a chegar, e a obra que começa no coração do rei será sinal para muitos. O coração de Nabucodonosor ardeu em expectativa e temor. Qual seria o desenrolar dessa nova era? A tempestade se tornava a metáfora da sua luta interna, e suas preces ecoavam pelas profundezas de sua alma. A alvorada de sua verdade estava prestes a surgir, enquanto as sombras dançavam em torno de seu destino reformulado. Os dias após a tempestade trouxeram uma calma inquietante sobre o reino da Babilônia. Nabucodonosor, ainda absorvendo a profundidade de sua recente rendição ao Deus Altíssimo, se viu diante de um novo amanhecer, agora como um homem mudado. Na quietude de sua câmara real, os ecos de suas súplicas ainda reverberavam em sua mente, como a melodia suave de um hino sagrado. Ele não apenas se rendia ao poder do Senhor, mas também buscava entender o que esse ato de humildade significava para seu futuro e para o reino que governava. O sol se erguia sobre a antiga cidade, trazendo luz e calor àquelas pedras que testemunharam tantas conquistas. Nabucodonosor observava a vida pulsante que se desenrolava em seu domínio, a energia de um povo que agora começava a reconhecer seu lado humano por trás do poder dominador. Como posso compartilhar esta transformação que sinto? Questionava-se, inquieto. Ele sabia que a mudança interior não era apenas um presente para si, mas um legado que poderia influenciar todos ao seu redor. Decidindo que era o momento propício, o rei convocou uma assembleia de todos os líderes de Babilônia, prometendo uma nova visão para o reino. Ele se pôs concentrado na mesa de marfim, batendo suavemente, chamando a atenção de todos. Quando os nobres e os sábios finalmente se silenciaram, o rei falou com um fervor que jamais havia demonstrado: povo de Babilônia, hoje vos convido a ser parte deste novo recomeço. Os murmúrios de surpresa e curiosidade cruzaram a sala. Nobres, líderes e homens de destaque olharam uns para os outros, cientes de que a mudança estava por vir, embora incertos do que exatamente estava sendo proposto. Nabucodonosor continuou, sua voz agora mais cheia de autoridade e humildade: eu tenho um testemunho para compartilhar, uma revelação do Deus que governa sobre os reinos e que agora me governou. Eu, Nabucodonosor, reconheci que toda grandeza, todo o poder, vem dele e não de mim mesmo. Enquanto ele falava, a tensão na sala aumentava. Estavam todos cientes do que isso significava, e o rei percebeu que as palavras dele estavam começando a ressoar nas almas de seus ouvintes, como um tambor ecoando em uma caverna sagrada. Este Deus mandou que eu buscasse humildade e sabedoria, e agora ofereço este chamado a todos vocês, que busquem o Senhor, o Deus Altíssimo, que é justo e compassivo. Seus ensinamentos devem ser os fundamentos de nosso reino. Surpresa e incredulidade estavam escritas nas faces de muitos, mas algo sublime se movia entre as almas ali presentes. Para os que já tinham ouvido falar do Deus dos Hebreus, aquelas palavras pareciam um bálsamo, enquanto outros lutavam contra o orgulho que havia governado suas vidas por tanto tempo. E no meio daquela assembleia, Daniel, o homem que anteriormente havia trazido luz ao coração afligido do rei, sentiu uma sombra suave envolvendo.
O Deus que havia provado a Nabucodonosor seu amor e soberania agora o estava levantando como uma testemunha viva de sua transformação. O próprio Daniel se levantou, com a determinação de um profeta: Nosso Senhor é o Deus que restaura e transforma. Que este dia se lembre como um marco para a Babilônia, onde a glória do Altíssimo será vista em cada coração que se render a ele. Assim, sob os olhares atônitos e esperando, o rei fez uma declaração. Ele decretou que a adoração ao Deus de Israel seria permitida e incentivada em todo o reino de Babilônia, criando espaços para que a fé se manifestasse e permitisse que o povo conhecesse ao Deus que de forma tão poderosa havia livrado seus servos. A revelação daquele plano estava começando a se desdobrar diante dos homens e mulheres da Babilônia. No entanto, uma sombra escura ainda pairava por cima, uma resistência estava prestes a emergir. O verdadeiro teste da nova fé do rei ainda estava por vir. Assim como as palavras de Daniel ecoaram em seu ser, ele ampliou sua visão, percebendo que o verdadeiro caminho para a restauração não estava apenas na adoração, mas numa luta constante contra a arrogância e o orgulho que ameaçavam invadir seu próprio coração. Mas qual será o custo dessa transformação? Nabucodonosor perguntava a si mesmo, sabendo que essa revelação do Altíssimo exigiria sua total rendição não apenas em palavras, mas em ações que demonstrassem fé verdadeira. Ele estava prestes a entrar em uma nova fase em sua vida que culminaria em um último e profundo teste de fidelidade ao Deus que havia invadido suas trevas. Assim, em uma Babilônia agora sob nova luz, os ventos da mudança sopravam em direção ao coração do rei, anunciando que uma verdadeira batalha da fé ainda estava por vir, à medida que o plano soberano de Deus continuava a se desdobrar em sua vida. O que o Altíssimo acabaria realizando por meio de Nabucodonosor e como isso moldaria a história futura de seu povo? A pergunta fervia nas mentes e corações de todos, e a resposta estava prestes a ser revelada.